Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui. Nesta noite. E bem, pessoal, tá começando aí mais um episódio do Não Durma. Fiquei um tempinho aí sumido. Pouco tempo até, né? Pouco tempo até. E bom, hoje vai ser sem enrolação, tá, pessoal? O episódio de hoje vai ser bem legal, tá? Um episódio médio longo. E eu não vou tomar muito tempo de vocês aqui, tá? Se você puder e quiser, é só me apoiar no Apoia-se. Se você não puder no Apoia-se, não tem problema. É só me seguir nas redes sociais, compartilhar aqui no Spotify, deixar o seu like, se inscreve lá no YouTube também, tá bom? A gente tem o grupo Telegram, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição o grupo Telegram, então entra lá, né, pra poder fazer ali aquela comunidade maneira. Vai misturar apoiador com ouvinte normal, belezinha? E, bom, pessoal, é isso, tá? Só agradecer de todo o meu coração todo o apoio que vocês têm me dado, aos apoiadores principalmente, a todos na realidade, que a gente continue crescendo da forma que estamos aí, tá bom? Então é isso, sem mais enrolação, o primeiro episódio aí de hoje. É engraçado como contos como esse se agarram a você. Dizem que a verdade é mais estranha que a ficção, mas às vezes as histórias que passamos adiante, aquelas que sussurramos em cantos sombrios ou enquanto bebemos em bares decadentes, são as mais assustadoras e grotescas de qualquer fato comprovado. Esse é um desses contos, uma fábula, claro, mas que se aproxima demais da realidade. Contada por aqueles que encontram conforto no macabro e acreditada por aqueles que entendem que os monstros mais assustadores são sempre os humanos. Já ouviu falar de Ellen? A velha solitária e magra que administrava aquele restaurante decadente da rodovia 22? Aquele de quem ninguém parece se lembrar até que o carro quebra bem na frente? Sim, aquele restaurante. Aquele que parecia mal se aguentando, assim como a própria Ellen. Ela administrava aquele lugar há anos, muito além da data de validade, e isso havia desgastado, mental, física e emocionalmente. Os frequentadores eram principalmente caminhoneiros e passantes ocasionais, pessoas cansadas ou bêbadas demais para se importar com a sujeira, cobrindo os balcões ou o cheiro de gordura queimada. A própria Ellen era uma figura atrás do balcão. Seu rosto estava permanentemente carrancudo, suas mãos tremendo de uma mistura de idade e exaustão. Dizem que uma noite de Halloween foi quando tudo mudou para ela, quando algo finalmente quebrou. Os detalhes viriam dependendo de quem está contando a história, mas todos concordam em uma coisa. No final daquela noite, o mundo havia mudado de alguma forma imperceptível, e Ellen nunca mais foi a mesma. Não que Ellen fosse inocente para começar. Longe disso. A vida a havia derrotado muito antes daquela noite. Por anos de escravidão em um restaurante que deveria ter sido fechado há muito tempo. Mas ela continuou, moendo seus ossos no chão de linóleo, despejando o que restava de sua alma em pratos gordurosos de comida para caminhoneiros e moradores locais exaustos que mal notavam que ela estava lá. Ela não era uma santa e nem era gentil. Ela estava apenas presa, cansada demais para parar, com muito medo de deixar ir. Ela persistiu por razões que desafiam o senso comum, esperança ou talvez apenas teimosia. Muitas pessoas chamam isso de trabalho duro, mas às vezes essa é apenas outra palavra para estar com muito medo de desistir. E aquele Halloween? Tinha sido um dia miserável, como a maioria dos dias dela. O restaurante estava morto, assim como o negócio estava há anos. Nenhum cliente e nenhum carro entrando no estacionamento de cascalho. Mas os clientes regulares de Ellen, eles apareceram, como sempre faziam. Alguns caminhoneiros exaustos resmungando sobre o café e aquele grupo de adolescentes. O tipo que você pode imaginar. Os arrogantes, cheios de si,
tratando-a como uma serva que eles nem precisavam pagar, como se o mundo lhes devesse algo só por existirem. Eles vinham há semanas, tornando a vida dela um inferno com suas risadas desagradáveis, rostos zombeteiros e pedidos baratos. Toda noite, eles deixavam uma bagunça, derramavam refrigerante no chão, nos pisos, rabiscavam coisas obscenas nos guardanapos, apertando todos os botões que encontravam. E toda noite, Ellen limpava aquela bagunça deles, engolindo sua raiva como um leite estragado. Mas na noite de Halloween, eles podem ter ido longe demais. Eles rasgaram os cardápios, jogaram comida no chão, e quando ela finalmente pediu para que eles saíssem, um deles, um garoto punk com um sorriso grande demais para o rosto, cuspiu em seus pés. Ela ficou ali, olhando para a saliva em seus sapatos gastos, suas mãos tremendo com algo que ela não conseguia mais engolir. A rachadura dentro dela se alargou, só um pouco, depois um pouco mais. Mas ainda assim, ela não atacou. Não imediatamente. Ela se manteve firme, porque o que mais ela poderia fazer? O que você faz quando sua vida não passa de uma série de humilhações dia após dia? Ela murmurou o mesmo mantra que vinha repetindo há anos. Só mais uma noite. Como se isso fizesse o sofrimento valer a pena. Ela sempre acreditou nessa ideia, que se ela conseguisse sobreviver hoje, amanhã poderia ser melhor. Mas algumas noites não pareciam valer a pena, não é mesmo? Então, ela trancou a casa, limpou a bagunça que aqueles pirralhos deixaram para trás, varreu pratos quebrados e esfregou o refrigerante enquanto seu corpo se movia no piloto automático. Sua mente, no entanto, estava em um outro lugar completamente diferente. Ela não percebeu o tilintar da porta quando ele entrou. Ela não tinha ouvido um carro parar, não tinha visto ninguém se aproximando, mas lá estava ele. Ele não era um andarilho, não como os caminhoneiros e andarilhos com os quais ela estava habituada. Havia algo estranho nele, algo que fazia os pelos da nuca dela se arrepiarem. Não, esse homem, essa coisa era alto, com cabelos oleosos e roupas que pareciam ter sido roubadas de um cadáver. Mas eram seus olhos, aqueles olhos vazios e pretos que pareciam devorar tudo ao seu redor, como se eles vissem através dela. Eu posso te ajudar? Ela perguntou, forçando o tipo de sorriso que sai com uma careta. O homem sentou-se em uma das cabines, seus movimentos lentos e deliberados, como se tivesse todo o tempo do mundo. Sim. Ele disse em uma voz tão baixa e grave que pareceu vibrar em seus ossos. Eu vou levar um especial. O que não está no menu. Por um segundo, Ellen apenas olhou para ele, sua mente lutando para acompanhar. Ela não sabia o que dizer sobre isso. Quero dizer, o que você diz a alguém que parece estar pedindo sua alma em uma bandeja? Mas aqui é que fica interessante. Em vez de mandá-lo embora, ela hesitou. Por quê? Talvez parte dela gostasse da ideia de quebrar as regras, de dar a alguém exatamente o que ele queria, mesmo que fosse algo que ela não deveria oferecer. Eu não tenho um especial. Ela gaguejou, sua voz fina, quase implorando. Só os hambúrgueres e batatas fritas de sempre, bolo de carne, café da manhã o dia todo. Não estou procurando nada disso. Seus olhos se estreitaram enquanto ele se inclinava para frente, sua voz como o raspar de uma lâmina em pedra. Eu quero o que você mantém escondido. A carne que é fresca, intocada. O sangue dela gelou. Ela piscou, tentando entender o que ele estava dizendo, mas as palavras não se encaixavam em nada que fizesse sentido. Carne? Eu não sei do que você está falando. Ah, eu acho que sim. Ele interrompeu, sua voz pingando com algo mais sombrio do que mera fome. Você sabe exatamente o que eu quero. Eu acho que é hora de você servir. Por um momento, o tempo ficou suspenso no ar. A rachadura em sua mente se alargou. E então, algo passou. Naquele momento não foi o medo que a dominou. Foi a curiosidade. O tipo de curiosidade que corrói o fundo da sua mente, que lhe pede apenas uma vez para quebrar as regras. E se ela lhe dasse o que ele queria? Ela não era uma boa mulher.
a seguidora das regras que sempre fazia o que era certo. Isso nunca tinha sido ela. Não, a tentação de ceder era quase natural, mas confortável, como voltar a um velho hábito. Eu não posso. Ela sussurrou, seus olhos piscando em direção à cozinha como se procurasse uma tábua de salvação. Eu não tenho nada assim. O homem não se moveu. Ele apenas ficou ali, sentado, observando-a, como se soubesse da luta dentro dela e estivesse esperando que ela se resolvesse. Então é melhor você pegar um pouco, ele disse, sua voz suave, paciente e assustadoramente calma. Agora, ela deveria tê-lo jogado para fora ali mesmo. Era o que qualquer pessoa sã teria feito. Mas ela não estava sã. Não mais. Semanas lidando com aquelas crianças desagradáveis, meses assistindo seu restaurante desmoronar, anos suportando a lenta decadência de tudo que ela construiu. Isso a havia desgastado até os ossos. Eu vou ver o que eu posso fazer, ela disse, como se estivesse falando com qualquer cliente regular, como se estivesse fazendo uma maldita xícara de café para ele. O ar ficou espesso e pesado como uma tensão que se tornava difícil respirar. Ela olhou para a cozinha, uma mistura de medo e intriga remoendo suas entranhas. Ela foi para os fundos e imagino que aquela velha cozinha deve ter parecido um túmulo. A geladeira estava quase vazia, apenas os restos habituais de carne velha, sobras que estavam paradas há muito tempo, restos de refeições que ninguém mais queria, nada que pudesse satisfazer o pedido daquele homem. Mas, enquanto ela olhava para as escassas ofertas, os sussurros assumiram um tom diferente. Eles não estavam mais dizendo para ela ter medo. Você sabe o que fazer. Sua respiração acelerou. Eu não posso. Ela murmurou, agarrando as bordas do balcão, tentando se firmar na realidade, mas os sussurros não paravam. Faça isso. Você já fez todo o resto. Por que não isso? Ela olhou ao redor, seus olhos pousando na velha espingarda pendurada na parede, uma relíquia de uma época que ela ainda acreditava na segurança que ela prometia. Seus dedos tremeram quando ela estendeu a mão para pegá-lo, o metal frio enviando uma descarga de adrenalina por suas veias. Eu vou pegar. Eu vou encontrar o que você quer. Ela sussurrou para si mesma, sua voz trêmula, mas determinada. A noite lá fora estava fria e parada, o vento uivando através das árvores como os lamentos de almas perdidas. Ellen tropeçou na escuridão, a espingarda pesada em suas mãos, sua respiração saindo em suspiros irregulares. Ela não sabia o que estava procurando, apenas que tinha que encontrar. Algo, qualquer coisa. Apenas uma caçada rápida, ela disse a si mesma. Apenas um sacrifício. Então tudo acabará. A escuridão era espessa enquanto ela se afastava do restaurante. A lua uma lasca no céu, lançando sombras irregulares no chão. Parecia que a própria terra prendia a respiração, esperando que ela fizesse uma escolha. À distância, ela ouviu um farfalhar, um som que a puxou para mais perto, acenando para as profundezas da noite. Mas o que ela estava caçando realmente? Um animal? Uma vítima? Ou o último pedaço de si mesma? Não importava. Ela encontrou algo. Lá, no mato, ela avistou uma pequena criatura. Perdida, inocente, talvez um coelho ou um veado. Ela não sabia ao certo. Ela não se importava. Não importava. Ele tremeu quando ela se aproximou, seus olhos arregalados de medo. Vai ficar tudo bem. Ela murmurou, sua voz quase um sussurro. Só uma refeição rápida, nada pessoal. Sua mão tremeu quando ela levantou a espingarda, o mundo se estreitando para aquele único momento. O gatilho pesado sob seu dedo. Você vai alimentá-lo, ela disse, sua voz aumentando em urgência. Você tem que fazer isso. Um tiro. Foi tudo o que precisou. O estalo da arma quebrou o silêncio e, com ele, qualquer humanidade que Ellen tivesse deixado. Ellen estava de pé sobre o seu corpo amassado e sem vida. O eco ensurdecedor do tiro de espingarda ainda reverberava em seu crânio. Seus olhos estavam arregalados, congelados em um momento final de terror, e seu sangue lentamente vazou para a terra abaixo dele.
Um sacrifício para algo maior do que ela. Ela nem sabia o que havia matado. Não importava. Ela o agarrou pelas pernas, tentando ignorar o calor úmido do sangue que agora encharcava seu avental, e começou a lenta e agonizante caminhada de volta ao restaurante. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, a escuridão pressionando-a de todos os lados, como se a própria noite estivesse viva, observando-a e julgando-a. Quando ela chegou à porta dos fundos do restaurante, seus membros doíam de exaustão, e sua mente estava desgastada a ponto de se desfazer. Ela ficou ali por um momento, olhando para a placa desbotada acima da porta, aquela que prometia o melhor restaurante da rodovia, uma promessa quebrada há muito tempo, assim como tudo em sua vida. Ela empurrou a porta com o ombro, as dobradiças rangendo em protesto, e tropeçou para dentro. O ar quente e oleoso a atingiu como uma parede, misturando-se ao fedor de sangue e sujeira. O restaurante estava assustadoramente silencioso, as luzes fluorescentes piscando fracamente no alto, lançando sombras longas e distorcidas nas cabines vazias. E lá estava ele, ainda sentado na mesma mesa, seus olhos negros fixos nela, no momento em que ela cruzou a soleira. Ele não se moveu, ele nem piscou. Por um segundo, ela pensou ter visto um lampejo de sorriso em seu rosto magro, mas desapareceu tão rápido que ela não teve certeza se era real. O homem não disse nada. Ele simplesmente observou enquanto ela colocou o corpo inerte no balcão, as mãos escorregadias de sangue, a mente correndo com pensamentos que não conseguia controlar. Ellen se atrapalhou com uma faca de açougueiro, seus dedos escorregando no cabo enquanto ela começava a cortar a carne da criatura. O cheiro do sangue enchia o ar, metálico e afiado, enquanto a lâmina cortava mais fundo. Ela trabalhava mecanicamente, seus movimentos não eram mais seus, com uma precisão que ela não se lembrava de possuir, cortando a pele, separando o músculo do osso. Cada fatia era mais limpa do que a anterior, cada corte mais perfeito. Ela cozinhou a carne, temperou como se fosse qualquer outra refeição. Talvez até ela cantarolasse uma música enquanto trabalhava, uma música de sua infância, talvez, quem sabe, algo inocente, embora nada naquele momento parecesse assim. Mas o que era realmente perturbador era o quão certo tudo aquilo parecia, como se ela finalmente tivesse encontrado a parte que faltava de si mesma, a parte que sempre esteve disposta a alimentar os apetites mais sombrios, mesmo que ao custo mais alto. A carne chiava na grelha, o cheiro de sangue e gordura queimada enchiam o ar. Só mais um pouco. Ela sussurrou, tentando abafar a culpa, arranhando suas entranhas. Ele precisa disso. Ele vai adorar. Era uma confissão ou um apelo? O homem sentou-se pacientemente na cabine, observando-a com aqueles olhos inquietantes, um predador saboreando o cheiro de sangue no ar. Ótimo. Você está indo bem, Ellen. Ele murmurou, sua voz envolvendo-a como dedos frios. Continue. Enquanto ela servia o prato, uma sensação de triunfo e euforia cresceu dentro dela. Você vai adorar, ela disse, sua voz trêmula, mas resoluta, como se estivesse tentando convencer a si mesma tanto quanto a ele. Eu prometo. O homem se inclinou para a frente, pegando o prato com um movimento lento e deliberado. Seu olhar permaneceu fixo nela, uma conexão que parecia muito íntima, muito invasiva. Os olhos dele nunca deixaram os dela, e ela sabia, sem que ele dissesse uma palavra, que tinha dado a ele exatamente o que ele queria. Ele deu uma mordida fechando os olhos em êxtase. Tão rico, tão delicioso. Ellen sentiu uma onda de satisfação florescer dentro dela, distorcida, um êxtase que preenchia o vazio de sua sanidade. Ela não conseguia deixar de sentir uma sensação doentia de orgulho. Ela tinha feito isso. Não era isso que ela queria? O que todos nós queremos, no fundo? Ser reconhecido, ser apreciado, mesmo que seja pelas piores partes de nós mesmos? Enquanto ele devorava a refeição, um mal-estar crescente começou a desvendar as bordas de sua euforia.
os sussurros retornaram, deslizando em seus pensamentos como cobras, serpenteando por sua mente com intenções cruéis. O que eu fiz? Ela murmurou novamente, sua voz um eco quebrado. A sala pareceu de repente menor, o ar mais pesado, espesso com um cheiro de carne cozida e sua própria sanidade se desfazendo. O homem terminou, seus lábios se curvando em um sorriso que parecia mais um escárnio. Você é uma ótima chefe, Ellen. Você se superou. Ele disse, sua voz grossa com aprovação. Eu me superei. Ela piscou, o mundo girando e se deformando ao seu redor. Mas o que foi que eu cozinhei? As sombras em sua mente sussurravam cruelmente, provocando-a como respostas que ela não queria ouvir. Eu vou indo agora. O homem se levantou da cabine, seu movimento fluido anormal. Obrigado pela refeição. Seus olhos brilhavam com algo escuro, algo sábio. Um buraco se abriu no estômago de Ellen. A realização um pouco além de seu alcance. Espere! Ela começou, mas as palavras caíram quando ele se virou para sair. Ele permaneceu na porta, uma sombra contra a luz fraca. Uma sombra de algo muito pior do que um homem. Esta é a noite que você sempre se lembrará, Ellen. A noite em que você parou de fingir. A noite em que você finalmente se tornou o que sempre deveria ser. Então ele se foi, deixando-a sozinha no restaurante vazio. A sala ecoou em silêncio, exceto pelos sussurros que ainda giravam ao redor dela, mais insistentes do que antes. Eles se agarraram a ela como a graxa e as manchas vermelhas em seus dedos como o sangue nas rachaduras do chão. Ela ficou ali, o coração disparado, incapaz de se livrar daquela sensação de desgraça iminente. Deixando-a com nada além dos sussurros e do peso de que ela tinha feito, ela finalmente entendeu. Era isso que ela tinha sido o tempo todo. Alguém capaz de qualquer coisa, desde que alguém quisesse muito. Uma risada maníaca borbulhou em sua garganta, começando como uma risada suave e nervosa, depois ficando mais alta, mais frenética, até soar no silêncio, um som histérico e quebrado. Uma reação involuntária à loucura que a cercava. O que eu fiz? Ela gritou, desabando contra o balcão, seu corpo tremendo como se pudesse despedaçar nas costuras. O mundo a seu redor começou a ficar embaçado, as paredes se fechando enquanto ela afundava mais profundamente na loucura que estava à espreita todos esses anos. Ela ainda conseguia ouvir os resquícios de seu elogio ecoando em seus ouvidos. Tão rico, tão delicioso. Suas palavras ecoaram pelo restaurante, misturando-se aos sussurros, amplificando a cacofonia em sua mente. Em um momento de clareza, ou talvez loucura, ela pegou a espingarda mais uma vez, o metal frio pressionado contra sua pele, aterrando-a à única maneira que ela sabia. Não era pra ser assim. Ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela levantou a arma, o cano frio contra seus lábios, e por um breve segundo, o restaurante ficou em silêncio. Nenhum sussurro, nenhuma risada, apenas o ar frio e morto do que um dia foi a sua vida. E quando ela puxou o gatilho, o último som que escapou de seus lábios foi uma leve risada, quebrada e oca. Era o som de tudo o que ela havia se tornado, tudo o que havia perdido. O mundo escureceu, as sombras a consumiram. Ellen se tornou nada mais do que um sussurro no escuro. Quem sabe se essa parte é verdade? Mas eu gosto de pensar que sim. Afinal, alguns finais fazem mais sentido do que outros, não? O homem? Talvez ele nunca tenha sido real. Talvez ele fosse apenas uma manifestação daquilo que Ellen não conseguia encarar, daquilo que a roía por dentro todos esses anos. As pessoas dizem que você vê o que você quer quando as rachaduras começam a te mostrar aquilo. Talvez isso seja tudo o que ela realmente sempre foi. Era apenas o reflexo dela, distorcido em algo um pouco mais sombrio, algo que ela finalmente poderia culpar. Afinal, a mente tem uma maneira engraçada de conjurar monstros,
quando não conseguimos enfrentar a nossa própria culpa. E às vezes, as coisas mais assustadoras é perceber que você foi assombrado por nada além do que seus próprios pensamentos. O monstro no espelho, aquele que veste sua pele melhor do que você jamais poderia. Se ela realmente serviu àquela sombra de homem ou não, ela definitivamente alimentou algo naquela noite. Algo real, algo ainda respirando. E talvez, quando aquela primeira mordida foi dada, ela percebeu que a fome não era dele. Talvez tivesse sido dela o tempo todo. O restaurante ainda está lá, você sabe, silencioso e vazio. As pessoas o evitam agora, não por nenhuma memória real, mas porque algo nele parece errado. Há um mal-estar, um tipo de doença que se instala em seu intestino quando você passa de carro, como se algo estivesse observando você por trás daquelas janelas escuras. O letreiro de neon pisca ocasionalmente, embora ninguém nunca o tenha visto totalmente aceso. Ninguém mais menciona Ellen pelo nome, não diretamente pelo menos, apenas conversas abafadas trocadas em cantos escuros, histórias compartilhadas ao redor de fogueiras com uma risada nervosa. Dizem que Ellen ainda está lá esperando, porque ninguém sabe realmente, mas as manchas de sangue na cozinha dos fundos nunca desapareceram. Não importa o quanto eles esfregassem, e às vezes, só às vezes, o piscar do letreiro de neon é tão aleatório quanto parece. E às vezes, só às vezes, o piscar do letreiro de neon não é tão aleatório quanto parece. Talvez esteja tentando chamar alguém de volta. Talvez um dia a porta, embora trancada por anos, se abra para a pessoa certa. E quando isso acontecer, talvez essa sensação em seu estômago não seja pavor ou medo. Não. Será apenas fome.